cada 10 famílias neurodivergentes no Brasil hoje, alguns estudos apontam que pelo menos 7 o homem vai embora. É um índice muito alto, né? Muito alto. Muito alto. É muito interessante que tem pai, tem mãe, que não sabe a hora de desistir da criança da imaginação. Isso é muito comum. Ainda mais, e é engraçado, a gente que tá. Eu tô há 24 anos nesse processo, eu tenho um paciente com 30 anos. E como que muda o perfil, né? Vai chegando na adolescência, os pais vão ressignificando, porque também já passaram ali 10 anos, 12, 14, 15 anos vivendo, né, todo o processo dessa criança. Então isso também é E importante, não, né? eu não, e quando eu falo que o pai não consegue, não é crítica, cara, assim, ó. Sim, é um Ali processo, é um gente. É um processo para todo processo. mundo. É doloroso porque, por exemplo, eu já vivi situações de eu ver, por exemplo, uma criança muito parecida com Ezequiel sentado no avião e eu saber que não dava para fazer aquilo com meu filho. E acho que a pior É, bobagem que pode fazer é você comparar seu filho com é. outras A crianças. gente sempre fala, compare o seu filho com ele mesmo, como ele tá e como ele era, com o desenvolvimento dele, porque senão é injusto com ele. Hoje recebo aqui com muita honra Manuel Soares, jornalista, apresentador e comunicador social, escritor e ativista de causas sociais, pai de 6 filhos, sendo 2 autistas, Isael e Ezequiel, nossos pacientes, e uma vivência que o levou a mergulhar na profundidade da paternidade atípica. Ele é embaixador da União Africana e jornalista que, após 20 anos de experiência na televisão, tem se dedicado a criar soluções para famílias atípicas. Tem usado sua trajetória para inspirar e conscientizar milhares de famílias brasileiras. Seja muito bem-vindo, Manuel. Ô, meu amor, obrigado, obrigado a você, obrigado à família Formari, que eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande, você sabe disso. Sei. Nossa casa, isso aqui. Obrigada, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um tema muito interessante que é Entre o luto e a luta. Manuel Soares, a paternidade que transforma. Já riu, né? Gente, Já que riu. responsa. Responsa, responsa. Vamos começar do começo. 6 filhos e os últimos 2 autistas. Como que foi esse momento do diagnóstico, Manuel? Eu acredito que o momento do diagnóstico, ele, ele vai se desdobrando na vida, né? Você vai relendo o seu momento do diagnóstico o tempo todo. No momento em que ele chega para mim como uma mentira. Eu sempre fui o negacionista da casa, dizendo que não, meus filhos não são autistas. Isso é uma criação da cabeça de algum profissional que acha que pode dizer que meus filhos são autistas. Meus filhos não são E autistas. foi junto esse diagnóstico dos 2 ao mesmo Na tempo? verdade, não. A gente começou primeiro com a condição, se não me falha, do Isael. E depois do Isael, que o Isael tinha um comportamento ali, aquelas coisas mais de Clássicas. andar na ponta do pé, essa fase oral de ficar lambendo tudo e tal. E a partir daí, nós fizemos uma aproximação com Ezequiel. Tá. E aí foi muito interessante, porque eu estava vivendo isso no meio da pandemia, então eu estava fazendo reportagem especial para o Fantástico, viajando o Brasil todo. Nossa, A Dinorá, minha esposa, estava ainda, nós éramos parte da Central Única das Favelas nessa época, então nós estávamos organizando distribuição de cesta básicas para mães em mais de 600 cidades brasileiras. caramba. Então, Estavam a lotados vida de cheia de coisa, aí eu tinha 2 crianças que estavam com, eh quantos anos? na época os meninos tinham ali entre 1 e 2 anos, eles têm 1 ano de diferença exatamente. E aí a gente dizia: "Cara, qualquer atraso é por conta da pandemia, porque as crianças não estão Sim, vendo pessoa falar por causa da, sim. né, não tem um Muita gente espelhamento". falava isso, né? E aí eu disse: "Cara, isso é viagem da cabeça e tal", mas já era o meu negacionismo ali se manifestando. Então, depois que a gente começa a analisar esse momento, você vai vendo quem você era na fila do pão, né. Eu acho Momento de que vida você estava, e momento pessoal também, né? e assim,
eu também estava vivendo um momento de realização humana, em que, óbvio, eu vim de uma realidade muito fragilizada na vida, né, e tal. E aí chega um momento que você começa a conquistar coisas legais, começa a ter casa, ter carro, começa a construir família. Você fala: "Cara, agora minha vida tá Cheguei. perfeitinha, eu não Aham. quero um problema", É. entende? Aí alguém chega Estava e tudo diz redondo, né. alguém chega e diz: "Pois é, ó, mas tem isso aqui". Então, assim, eu acho que aquele momento que eu vivia era um momento que eu não tinha a percepção que eu tenho hoje de vida, sabe. Mas graças a Deus, assim, que eu me aproximei de pessoas que foram muito cuidadosas comigo, e que me ajudaram a fazer essa transição, essa compreensão, porque eu poderia ter prejudicado a vida dos meus filhos se eu continuasse naquela rota de negação, naquela rota de não estar próximo, da família e de não estar disposto a compreender o que eu precisava, sabe. E aí você soube do Isael primeiro, e aí você começou o processo de investigação do Ezequiel, foi isso? Na verdade, o que acontece, Ou como você a já gente levou os 2 de uma vez no médico? os 2 eles iam juntos ali e tal, aí o médico, né, o pediatra, que o pediatra que a gente estava no Rio de Janeiro ainda, nos recomendou aí uma neuroinfantil, a uma Para os neuropediatra, 2. para os 2. Aí a gente chegou na neuro, a neuro olhou, viu o comportamento, aí ela disse: "Ó, o Isael, eu só não dou o laudo aqui agora porque tem exames, mas é muito nítido pela experiência que ela tinha". Ela disse: "O Ezequiel, a princípio, também". E aí quando ela terminou a investigação, ela trouxe, falou: "Os 2 estão dentro do espectro". Então vocês souberam os 2 de uma vez só. Sim. Nossa! Cara, mas assim, eu vou dizer a você. E na hora você negou, você falou: "Não, não", ou você ficou quieto? Não, Qual foi a sua cara, reação? a pessoa, né, é muito interessante que quem é pai talvez se identifique com isso que eu vou falar. Ela vinha e falava assim: "Ah, como é que é o processo, sei lá, de quando que eles vão almoçar?". Aí a Dinorah dizia: "Não, pois é, eles têm uma seletividade, não conseguem comer". Eu: "Não, mas comigo, ó, é comigo aqui, ó, é fácil, eu falo com ele, eu falo: 'Papai', ele vem". E ela: "Tudo bem, mas o mundo não se resume a você. Aham. Essa criança não vai viver a vida inteira com você". E de fato você consegue muita coisa com eles, né? Eu consigo muita coisa com eles, porque, eles são a realização de uma existência para mim. Então, a minha conexão com eles é uma conexão, sabe, ah, graças a Deus, eu tenho um ponto de relação em que eu consigo aplacar algumas crises sensoriais falando, entendeu? Sim, Então, assim, isso é uma vantagem, mas é uma desvantagem sim, também, porque sim. os meninos não conseguem fazer cocô, por exemplo, quando eu não estou em casa. E isso é ruim, né, porque você É tem uma ruim, agenda super conturbada. é ruim. Então, assim, eu sou muito eles, e eles são muito eu, assim. Hoje E são muito conectados com você eu tenho mesmo. um negócio que às vezes quando minha garganta tá coçando, eu falo, Aham. eu faço assim, aí hoje de manhã o Ezequiel estava fazendo. Ai, meu Deus. Aí a Dinora: "Meu Deus do céu, esse barulho horrível que você faz com a garganta, o Ezequiel aprendeu a fazer, ele tá adorando. Eu não acredito que eu vou ter, agora que eu tô tirando isso de você, eu vou ter que tirar dele também". Então, assim, a gente é muito juntinho Eles são muito dentro do conectados processo. mesmo. E existiu para mim como pai, uma parada de entender o seguinte: "Cara, não se resume a mim, não é sobre mim". É. Não é sobre mim. E aí é muito interessante, porque o homem, ele vive algumas coisas, não, obviamente a mulher também vive isso, mas, o fato de nós sermos homens, metido a durão, que não chora, que não sei o que, não sei o quê, nos coloca em um lugar de imbecilidade emocional, que a gente não sabe lidar com os ciclos da chegada de uma criança neurodivergente, a gente não consegue se conectar, não sabe lidar com a rejeição, a pseudo-rejeição, né. E é um luto silencioso que os pais vivem. É uma Um lu dor silenciosa em todos os estágios, porque assim, só pra galera entender quando a gente fala do luto, né, geralmente as pessoas associam luto à morte sim, física, né. sim. Do que nós estamos falando, gente? Quando a criança, por exemplo, está na barriga da Marina,
A Marina, Cria depois de um tempo, começa expectativas, né. a sentir o chutinho, começa a comer chocolate, a criança reage, começa a ter uma série de relações com a criança. Na cabeça do Marcelo, marido da Marina, rola a imaginação. Mas mesmo para Marina, existe a expectativa, o que que meu filho vai ser, como é que ele vai ser, Mas ele ele mas vai fazer isso, vai estudar onde, vai desenvolver aquilo, eu sou alto, vai jogar basquete. Tem toda uma mas idealização, né. existe. Existe, Você lógico. sente ele existindo. Nós homens não sentimos ele Sim, existindo. sim. A gente confia no seu relato. Quando tá ali com 5, 6, 7 meses, começa a dar o chutinho, a gente vê que sua barriga mexeu, a gente não sabe, é gases ou é um pezinho É, aquilo ali? A gente você não tem a sensação, a gente né. não a relação, ela é imaginária. A sua relação, por mais que exista a composição da expectativa, existe uma relação física. Uhum. Essa criança tá ouvindo sua voz. Sim, tá. Então, quando ela tá chutando demais, você vira e fala: "Ai, filho, para de chutar, a mamãe quer descansar". Aí a criança para de chutar. Esse não sei se aconteceu isso com Sim, você na sim, gravidez. claro. E aí existiu uma comunicação, nós homens não temos isso. É, A gente não se conectou com a criança ainda, vocês já então quando a criança saiu, você e ela já são íntimas, é verdade. e ela não é minha íntima, Você é um estranho, né. eu sou um estranho. Eu conversava com a barriga, eu conversava com a sua barriga, eu não conversava com a criança. A criança saiu, e o mais doido, a criança, ela foi feita biologicamente para passar 12 meses no útero, não 9. Então os primeiros 3 meses dele fora do útero, ele ainda tá tentando entender o que rolou. Aham. Ele não tá acostumado com a minha voz, ele tá acostumado com a sua, porque ele ouvia a sua voz, ouvia seu batimento cardíaco, ouvia É, seu tem uma conexão ali com a mãe, né. e comigo não. Então quando sai, começa agora um pacto para eu tentar encaixar aquela criança que estava no meu imaginário, porque era no imaginário, eu imaginava uma criança com olho, com boca, com perninha, com bracinho, eu imaginava uma criança. Aham. Se fosse menino, eu ia botar o lacinho, ia brincar, papai, não sei o quê, É. não sei o quê. Se fosse menino, eu imaginava uma criança. Quando essa criança sai, eu preciso pegar a criança da minha imaginação e juntar com essa criança a vida real. Uhum. E formar esse negócio que eu vou chamar de filho. Para essa junção acontecer, esses primeiros meses são fundamentais. Que aí eu tô com a criança, eu chamo do papai, a criança, e aí, gosta do papai, gosta mais do papai que da mamãe, né? E começa a ter essa brincadeira. Quando nós estamos falando de uma criança neurodivergente, em que essas respostas não chegam, porque aí o pai, cadê o meu papai? Quando ele faz isso, essa criança muitas vezes pode ter uma crise sensorial auditiva e começar a chorar absurdamente. Ou não responder mesmo, Mas né, a e falha na interação, do contato visual, da atenção compartilhada, de tudo que a gente já sabe, né, sorriso social, não tem essa reciprocidade da criança. e o pai que não tem essa relação, porque por mais que não tenha essa reciprocidade com a relação com a mãe já existe. É. A relação com o pai não existe. E aí ele começa a não ter o retorno. E E ele, aí não, como que ele constrói essa relação, né, esse é o consegue ponto. construir o que que ele faz? Ele passa. E aí, muito bem. A criança da imaginação não se conectou com a criança real. Então, uma dessas duas vai deixar de existir. Que não rolou essa fusão. Uhum. A criança da imaginação morre. E fica a criança da vida real. Essa morte gera luto. Sim. E Sim. aí, quando nós O falamos luto é da de. expectativa do que você imaginou que E a seria, expectativa, como seria o seu filho. ela é inevitável. Pra qual sempre, Mas sempre. A gente gera expectativa pra tudo, um trabalho você novo. sentou aqui, você tinha expectativa É, da entrevista. exato. Mas Relacionamento, a enfim. expectativa é inevitável. Quando eu abro essa água para tomar, eu tenho uma Sim, expectativa que essa água seja gostosa. é isso aí. Expectativa atendida. Então, assim, expectativa é isso. Quando você. Aliás, desculpa te cortar, mas a frustração ela vem disso, né, da sua expectativa e versus realidade. É E aí isso. você se frustra. E, gente, é do rolê. O que acontece? Quando você tem um luto, você tem a negação. Será, gente? Acho que não, hein? Ó, hein? Esse menino aqui, não, acho que é o que. Não, gente, aqui, ó. É normal, criança é assim.
você tem uma negação, você nega que esteja existindo essa falta de interação. Quando você nega, 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 mas no fim se confirma, isso te gera uma certa indignação, uma raiva. Sim, E essa raiva existe. Você não pode direcionar essa raiva para criança. para a criança. Não E pode. nem para esposa. Aí que tá, porque assim, ó, a relação, ela é uma relação triangulada. Você tem um ponto da raiva, você não pode direcionar para a criança. O próximo ponto é a esposa. Não tem, vai para ela. E aí, muitas vezes essa raiva vai para a esposa e aí essa raiva se manifesta de muitas formas. Ela pode se manifestar através do silêncio, ausência de comunicação. Ela pode se manifestar através da ausência física, em que você vira um workaholic, trabalha, 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 no argumento de que, ó, vou botar comida dentro de casa, É isso. mas na verdade você está estimulando o distanciamento. Essa raiva pode se manifestar na discussão e na impaciência. Essa raiva O não fazer, né, o não estar presente, enfim. Negar tratamento. se manifesta de tudo que é forma. O próximo estágio depois da raiva é a barganha, é a troca. E muitos pais acabam nesse lugar. De cada 10 famílias neurodivergentes no Brasil hoje, alguns estudos apontam que em pelo menos 7 o homem vai embora. É um índice muito alto, né? Muito alto. Muito alto. Acontece a troca, porque a barganha é isso. É quando não deu certo, eu troquei. E às vezes a E o troca é a troca de família. e o que não resolve, né? Não resolve em momento nenhum e tal, né? Aquela coisa. Mas assim, aí o cara ou troca, sei lá, por trabalho e para de ser um pai, vira só um provedor e não se relaciona com a família. Ou ele troca de família, propriamente dito, abandona essa família e deixa essa mãe lá. Ou ele tem relacionamento. Pode existir um monte de coisa. É. Mas a barganha acontece. Os outros estágios é a depressão e a aceitação. A depressão não necessariamente ela é o estado depressivo da pessoa. A depressão muitas vezes é um processo de reflexão profunda. Uhum. É aquela depressão que é quando você. Isso. É o começo da aceitação, né? E aí depois você tem a aceitação. E você passou por todos esses estágios? Eu acho que eu ainda passo por esses estágios. Eu acho que eu ainda passo por esses estágios, porque eu faço acompanhamento terapêutico e psiquiátrico exatamente para entender quem eu tô sendo na fila do pão. E em qual momento você tá? Da sua jornada e Exato. da jornada dos meninos, onde eles estão hoje, né, em termos de, amadurecimento, amadurecimento é uma palavra meio sem contexto aqui nesse caso, mas em que momento que eles estão do desenvolvimento deles, Desenvolvimento deles. né, que já não é igual a 2 anos atrás, não pode ser, né? E é muito doido pelo seguinte, beleza, a barganha ela acontece e ela é inevitável. Eu tinha que barganhar, eu era o Manuel da Globo, que não conseguia ir no shopping com o filho, que não conseguia ir na pracinha com o filho, porque muita gente ia lá tirar foto, não sei o quê, e eu amo o carinho das pessoas, não questiono isso, mas isso assustava meus filhos. Sim, dava toda uma reatividade neles, né, questão sensorial, mudança de rotina, enfim. Não era o ideal. Quando eu saio da Globo, obviamente, puta do impacto na vida, impacto de grana, impacto de rotina, muda tudo, um medo desgraçado, porque agora, porra, saí da televisão e tal. Mas eu comecei a notar que eu comecei a ter um pouco mais de tempo com eles. E talvez a qualidade de vida que você não teria, né? É, menina, eu De poder ir no comecei. mercado, que hoje você vai no mercado. Eu faço as coisas com eles. E as pessoas, no máximo, acham que eu sou parecido com o Manuel Soares. Mas não existe aquele assédio mais agressivo que tinha antes. Você entendeu? Aconteceu de gente empurrar o Ezequiel para tirar foto comigo. Meu Deus. Então, hoje não tem mais isso. Então, assim, talvez a minha barganha tenha sido ser mais Manuel e menos Manuel Soares. Uhum. Talvez a minha barganha tenha sido essa. A barganha, ela é inevitável no processo de luto. Eh, eu digo a você que eu não fui a minha melhor versão de pai com os outros filhos. Eu fui o melhor pai que eu pude. Naquele momento da sua vida, com aquela Naquele idade que você tinha, Exato, eu fui todo um contexto, né. exatamente. Mas eu gosto muito mais da versão de pai de hoje.
Meus filhos mais velhos falam isso, eles falam: "Ah, se fosse comigo", entendeu? Então assim, e eu falo para os mais velhos, eu falo: "Seja um pai que eu sou hoje, não seja um pai que eu fui com vocês". Teve uma jornada de aprendizado também, né? Porque eles não vieram com manual de instrução. Eu adoraria que eles tivessem vindo e puxado ali, vinha um manual, mas não veio, eles vieram, entendeu? No máximo com a placenta. Então assim, tem um momento legal que está sendo vivido agora, com essas crianças. Obviamente que eu não estou falando aqui para ficar passando pano em pai irresponsável. Claro, nem essa é a Nós ideia. temos muitos pais que, deixam de exercer a sua responsabilidade, a sua função, e nós não estamos falando só da agenda da presença legal, da pensão alimentícia. A gente está falando que a ausência desse homem compromete o desenvolvimento da criança num lugar muito mais profundo do que ele imagina. Com certeza. Essa criança, quando ela está insegura, ela não consegue fazer contração de esfíncter. Essa criança, quando ela está insegura, ela não consegue ter uma deglutição saudável. Porque quando você coloca um corpo estranho, porque comida é um corpo estranho, você coloca um corpo estranho na sua boca, você mastiga para engolir, essa criança precisa ter a segurança de que aquilo faz bem para ela. Ela não tem confiança. A criança, quando vai sentar no vaso e o pezinho não encosta no chão, existe uma insegurança gravitacional. Então, quando você não é querido pelo seu pai, por mais que você, seja lido socialmente como que não tem uma compreensão cognitiva dessa ausência, você tem. Então essa insegurança faz mal. Da mesma E forma para que qualquer criança, para qualquer né, ser não humano, só entendeu? típica, mas típica, Cara, enfim. se seu pai virar hoje para Sensação de você, abandono, enfim. você hoje é uma mulher empresária, bem-sucedida e tal, mas se seu pai hoje virar para você e disser: "Ai, você é uma decepção para mim, filha", isso Isso vai. pesa, isso tem um peso, óbvio. Entendeu? Então assim, se seu pai virar para você e disser: "Ó, não quero mais olhar na sua cara", isso, você, mulher formada, mãe de família, vai ter um impacto. Claro, Se claro. imagina isso na vida de um ser, Que está em formação, entendeu? Então assim, a ausência dessa pessoa é fundamental, não é algo que pode ser substituído. sim. O que eu tenho refletido atualmente, Mari, beleza, se a gente quiser falar mal de homem, eu sou bom em fazer isso. Olha, eu tenho tantos adjetivos que o YouTube vai cancelar essa entrevista de tanta coisa que eu tenho para falar dos homens. A questão toda é, a gente vai falar mal deles aqui, vai exorcizar, algumas pessoas vão rir, vão se divertir, vão concordar, mas no final a mãe volta para casa e ela continua É, sobrecarregada. é. E é isso que eu queria ver com você. Como que você conseguiu, né, transformar esse luto que você ainda está vivendo em ação prática? Porque esse é o pulo do gato. Essa é a mudança de chave, porque é inevitável que os pais, as mães não passem pelo luto, mas o ponto é, como você mesmo disse: "Eu estou vivendo o luto", mas enquanto você está nesse seu processo pessoal, como que você consegue transformar isso em ação, porque você também você saiu da TV, mas você continua um homem com muitas demandas, muitas viagens, Claro. muito trabalho. E você também, ao mesmo tempo, é presente com os meninos, é presente de ser aquele cara que entra, dá banho, dá comida, de ficar junto. Eu acho Como é que eu você a conseguiu transformar esse luto em ação? eu acho que a primeira coisa é seguir meio ali pelo oráculo de Delfos, né, quando ele fala: "Conhece-te a ti mesmo". Isso é fundamental, né, a psicoterapia. Você tem que saber quem você é no jogo. No jogo do bicho eu sou quem? Então assim, a partir das crianças nós fizemos uma investigação, identificamos que eu também sou um homem autista, que a Dinorá é uma mulher autista. Eu sou um autista suporte 1, tenho superdotação e tenho TDAH. Sabendo quem eu sou, tudo muda. Com certeza. Te abre uma open your mind, né, total. Total. Então, assim, Abre sua mentalidade, primeira coisa que eu tive que saber foi: vem cá, quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. Então, por exemplo, eh, suas eu limitações eu não também. vou a jogo de futebol porque o estádio me polui, é muito estímulo, eu não consigo, eu não consigo fazer algumas coisas, eu sei disso. Isso é importante, né, porque se você não consegue, de repente seu filho tem hiperfoco em futebol, você leva, talvez não seja você a pessoa indicada a levar. É isso. Então, assim, e óbvio que, pra eu tenho que entregar a minha melhor versão para ele, então eu não vou ficar me massacrando. Depois disso,
eu tive a necessidade pessoal de começar um tratamento terapêutico. Porque, assim, é inevitável, gente. Você sente raiva do seu filho. Você sente. É seu filho, você ama, mas gente, a gente ama, quando a gente ama, às vezes a gente fica puto e tá tudo certo. É, e faz parte da vida, Faz né. parte da vida, não quer dizer que você odeia o seu filho, quer dizer que naquele momento você estava puto e é normal. Uhum. Você, sei lá, você tem um disco legal pra caramba, o moleque foi lá, quebrou o disco. Raiva. Precisa Sim, de raiva, simples assim. raiva. E tá tudo bem você sentir. Das duas, uma. Ou você vai externar essa raiva e vai criar nessa criança uma cicatriz emocional que vai dar um problema, ou você vai conter essa raiva e vai criar uma cicatriz dentro de você. E essa é a grande questão, porque o sentir a gente vai sentir, o problema é o como a gente reage com a criança, seja típica ou atípica, frente a essa raiva que a gente tem, frente a essa É sensação, por o nosso isso que você autocontrole, é né. por isso que E você vai na terapia. é isso, para Aí você aprender. vai na terapia, chega lá, você tem um ambiente seguro pra você: "Ai, eu queria pegar aquela criança". A terapia é o seu lugar seguro pra fazer isso. É isso. Então, assim, eu recomendo a todo homem que é pai atípico que ele vá para o espaço terapêutico. Porque é o seguinte: "Ah, mas eu converso com a minha esposa". A sua esposa não é vaso sanitário das suas emoções. Por favor, pare de achar que a sua mulher tem obrigação de ficar recebendo todos os dejetos emocionais que você tem. Ela não tem essa obrigação, isso não é bom pra ela, porque ela já tá sobrecarregada, ela não vai ficar também cuidando de você, E ela não é só terapeuta, né, esse é o ponto, senão é mais uma demanda para ela também. entendeu? Então, assim, eu acho que é tão importante que nós homens tentemos nos encontrar, e foi isso que eu tentei fazer na minha vida, pra que eu chegasse em casa, tivesse emocionalmente higienizado para restartar processos. "Ah, Manel, você tá falando, mas você é um homem e tal, não sei o quê, conhecido, que tem fazer isso". Existem muitos projetos, de atendimento terapêutico online gratuitos, projetos universitários, porque a terapia não é sobre o que a pessoa fala para você, é sobre o que você fala e se ouve dizendo. E como você vai ressignificando aquilo que acontece na sua Porque vida, quando né. você fala, você ouve, você fala: "Ai, gente, olha, sinceramente, tem dia que eu não aguento ver mais a cara do meu filho". Você fala: "Nossa", Pesado, né. mas é uma verdade. Às vezes, entendeu? Então, se você não tá mais aguentando ver a cara do seu filho, será que você tá reservando tempo pra você? Será que se você tá com esse sentimento, será que sua esposa também não tá? Como é que acontece? Como é que tá a sua rede de apoio? Será que você não deveria voltar a falar com aquela prima que você deixou de falar só porque ela, riscou seu carro? Porque talvez aquela prima possa ficar cuidando da criança quando você não tá. Vamos ampliar, e aí você vai vendo que você precisa ressignificar perdão, É. precisa ser mais tolerante. Aí você começa a ver que, para que você possa trazer essa criança para um lugar de desenvolvimento, você precisa mudar como pessoa. O Manuel que eu era não servia para criar 2 crianças neurodivergentes. Você teve que aprender, né. E veja, já era pai de 4 e a experiência foi completamente diferente, né. Foi, E mas está sendo, né. é aquela coisa, os filhos eles crescem, mas não deixam de ser filhos, né. Então, assim, eu ainda recebo ligação 3 horas da manhã, ainda tenho que blá blá blá, entendeu. Eu converso com todos, a única diferença é que um fala comigo sobre investimento na bolsa de valores, o outro fala sobre intercâmbio. Eu sou avô, né, então eu tenho uma neta. O outro fala que a filha dele apareceu com um machucadinho na coxa e ele não entendeu o que que era. Aí o outro é mundo bita. Agora, por exemplo, eu tive que achar uma luvinha para o Israel sem dedo, porque ele quer botar luva por causa do frio, mas ele quer mexer no telefone, e aí se ele tá com luva, não pega no telefone. Se ele tá sem luva, Dá certo. fica com frio. Aí eu a luta. Então, assim, as minhas agendas, ainda bem que eu sou geminiano, porque tem versão de Manuel para todo mundo. É. Mas assim, e óbvio, né, gente, vocês imaginam, eu, tenho superdotação, e altas habilidades, então a minha cabeça, ela E funciona TDAH. TDAH a 300 quilômetros por hora, então eu tô vendo muita coisa, e sabe, a Marina Blanco trabalha comigo, tem dia que ela olha para mim e fala: "Você tá pensando o que?" Eu falei: "Cara, tô pensando aqui sobre, como a gente pode transversalizar o conceito de Estocolmo
para as crianças neurodivergentes e a relação que essas mães têm com essas crianças. Então, olha, como é que você está tentando transversalizar síndrome de Estocolmo com processo afetivo das crianças? Aí quando vem de madrugada eu tô lá lendo sobre Estocolmo, vendo a palestra do Russell e tal, não sei o quê. Eu sou esse cara, você entendeu? Mente a milhão. É, mas, isso também gera um desgaste Sim, sim. em mim, entendeu? Que às vezes as pessoas falam: "Ai, Manuel tá reclamando de ser superdotado". Gente, ser superdotado cansa pra cacete. Sim, porque você está sempre muito ativado, né. E as crianças, elas têm isso, né, o Ezequiel e o Israel, você vê, eles estão aqui, são atendidos por vocês aqui, são crianças extremamente inteligentes, com inteligências diferenciadas. O Ezequiel, ele é dono de uma sensibilidade que beira a sensitividade. Ele é um menino, assim, que ele fica naquela linha fina da sensibilidade e da espiritualidade. A gente precisa ver isso com muita calma nele, porque ele é muito espiritualizado, ele vê coisas diferentes. Já o Israel, ele é ele é Dono de uma fofura ímpar. sedutor num lugar assim, ó, eu sei que as pessoas vão me xingar. Marina, eu posso dizer a diferença do amor deles ou não? Pode falar. Eu digo que o Ezequiel é amor verdadeiro. O Ezequiel, quando ele se apaixona por você, ele se conecta com você de um jeito em que sempre que você precisar de um afeto, você vai lembrar desse menino. O Israel é amor de quenga. Eu sabia que você ia falar isso. O Israel é assim, ó, você olha pra ele, é uma cara de safado que você fica Sedutor, charmoso. você fica feliz. É, ele quer Você dar sabe que ele tá mentindo, você sabe que ele tá te seduzindo, você sabe que ele quer o brinquedo, que ele não tá te amando, que ele quer o que você tem, mas você fala: "Não tem problema, eu adoro ser enganado". adoro ser amado por você. Entendeu? Então, assim, é muito doido porque, por exemplo, não tem como eu viver eles se, por exemplo, eu não deixar a minha femininidade existir. E ser feminino não é ser homossexual. Eu preciso ser feminino. É, precisa se conectar com eles, né, são crianças, pequenos. Porque essa masculinidade que me ensinaram a ter do: "Ó, família, a parada é o seguinte, tem não, certo? Homem é homem, tá ligado?". Isso não cabe neles. É, não faz sentido, né. E aí eu falei: "Cara, eu vou ter que". Dar uns 10 passos para trás e Cara, entender como que é esse Manuel. esse Manuel, o toque gostoso no rosto, a alegria E do você é muito beijo. conectado com eles, né, vocês são bem afetivos. Ah, cara, eles me ensinaram a ser, porque Você não era assim? eu era muito, rígido, muito É cartesiano, mesmo. muito cartesiano. A minha parada era, cara, Olho por olho, dente por dente. eu vou te dizer assim, ó, eu renunciava a todas as emoções. Eu renunciei todas as emoções a minha vida inteira. Até porque você imagina a quantidade de experiências não tão legais que eu vivi, se eu ficasse me permitindo sentir, eu ia sofrer demais. Então eu sempre fui um cara que é o seguinte: "Mano". É isso, Entendeu? E no jornalismo isso me ajudava muito, porque, sei lá, acontecia sei lá, a queda do avião da TAM, quando aconteceu aqui. você que fez? Eu fiz a cobertura da queda do avião da Uh, TAM, acompanhei as famílias, o incêndio na Boate Kiss. Cara, você eu que fez. cheguei 20 minutos depois que a boate começou a pegar fogo, vi os corpos sendo Você tem tirados. que estar nossa, Sua cabeça não tinha, não tinha espaço. não, cara, tipo, criança, em ferragem de carro, entendeu? Então, eu sempre fui o cara mais friozão, não tinha esse impacto do sentimento. Não ficava eu separava, falava: "Não, ó, aqui é profissional e tal, não sei o quê". Isso me ajudou a ser o Claro, cara que eu sou profissionalmente. profissionalmente. Eu já fui refém de presídio, Essa experiência que eu você já contou já foi cara, eu já vivi inúmeras situações em que a minha frieza e a te minha salvou até, né. foi isso. Agora, essa frieza, ela não Conversa mais, né. com o que essas crianças precisam. "Ah, Manuel, mas você tem que saber separar". Gente, desculpa, é o mesmo Manuel, gente. É o mesmo olho, é o mesmo coração. Hoje, por exemplo, eu não conseguiria fazer uma reportagem em um acidente de carro em que uma criança da idade do Ezequiel está preso nas ferragens. Eu não conseguiria. Hoje eu não consigo. Ponto, não consigo. Não cabe mais em mim ver uma criança parecida com meu filho nesse lugar. Cara, eu
Eu não consigo ver uma mãe com um filho da idade do Ezequiel vendendo pano de prato na rua com a criança sem comer, eu paro o carro, levo para dentro do restaurante, vamos comer. Porque Mexe, né, mexe, mexe. então eu virei um outro cara, entendeu? Eu acho que o nosso tempo deve ter acabado, né? O pessoal deve estar. Porque, gente, a gente fica falando bastante, né? Né, 35? Bora lá, bora lá. Vamos trabalhar então. Manuel, o que eu acho que assim, né, quando eu te pergunto, luto em ação, acho que é isso, né, é o processo terapêutico começado, é você tentando encontrar essa sua nova versão e trazendo isso para os meninos de ordem prática. Então você é o cara que traz as crianças na clínica, que pega na escola, lógico, quando não tá aí viajando, né, que em casa fica com eles, faz as coisas acontecerem, é um suporte muito importante pra Dinorah, né, a gente sabe disso e você sabe disso também. Então Eu, é a- transformar realmente em ação, né, você vai continuar no processo de luto, como você falou, mas a vida vai acontecendo. eu acho que tem duas coisas, assim. A Dinora, ela tem o papel dela na vida dos meninos e eu tenho o meu papel. São papéis diferentes, são motivações diferentes. Vocês dividem as atividades? O que que um faz, o que que o uma coisa meio que Eu, vai acontecendo? eu acho que aconteceu muito ao natural dentro do processo. A Dinora, ela é mais cognitivamente rígida, ela não está tão disponível para mudanças, porque ela é uma mulher mais, né? Ela tem um autismo mais rígido, ela não tem TDAH, então ela não tem essas explosões que eu tenho. Eh, eu sou um cara, mais criativo. Eu sou mais da criação, sou mais da brincadeira, e ela é mais técnica. Então, naturalmente, as características dela faz com que ela faça o acompanhamento, das terapias e as decisões e tal, não sei o quê, com muito mais precisão. Sim, mais focada, né? Exatamente. Eu sou o cara que está disponível a correr mais riscos dentro disso. Então, por exemplo, ontem eu estava com o Ezequiel, a gente está vendo que o Israel estava muito sentado. Eu falei: "Poxa, Israel tá sentadão e tal", e a gente tem a necessidade de colocar ele para se movimentar, por causa, né, ele tem hipotonia, Sim, então a sim, gente precisa sempre dar ali, as principalmente bochechinhas. na manhã, aquelas bochechinhas dele. E ontem eu fui ensinar ele a dançar Michael Jackson, vou ensinar moonwalk para ele. Ser o cara do movimento, né, ser o cara É um cara mais que hoje de manhã foi muito doido, assim, eu faço o tibum, né, que é pegar a criança, jogar para cima e deixar na cama e tal, não sei o você quê. consegue com aqueles 2 pezinhos? Ah, tá puxado, Ah, tá puxa tá começando a ficar difícil. Aí hoje de manhã eu fui fazer tibum na cama lá e tal, pô, o moleque caiu, deu com o cotovelo no peito da Dinorá. Aí a Dinorá já: "Meu Deus do céu, esse é jeito de acordar". Eu falei: "Não, eu já levanto, já tiro uma onda e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Então, assim, eu acho que, os meninos eles precisam, serem estimulados e eles precisam ser disciplinados. é. Eu sou, na maioria das vezes, o cara que estimula a zoeira. E a mãe tenta colocar na trilha. Entendeu? Esses dias mesmo, assim, eu estava conversando com a Edinora, acho que eu comentei com a Marina também, que eu falei: "Cara, eu vou ter que jogar meio duro com o Ezequiel". Aguenta, o coração aguenta? Cara, é muito doido pelo seguinte, o Ezequiel é 2 meninos, né, ele é um menino comigo e um menino com o mundo. Aí, esses dias eu viajei, fui para o Rio de Janeiro fazer uma série de palestras e tal, quando eu voltei, a Edinora virou e disse assim: "Olha só, Uma conversa séria aqui. a gente vai ter que conversar pelo seguinte. O Ezequiel, ele tá indisciplinado, ele tá gritando, não é crise sensorial, é teimosia, é teimosia. E papá, 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 e cantou a pedra de quem ele era quando eu não tava. E a nossa casa tem câmera de segurança, eu até posto algumas coisas das câmeras. E ela começou a mostrar as imagens, só aqui, ó. Separei pra você ver. Olha isso aqui, ele empurrando a mãe, entendeu? E é fortinho, né. E é fortinho. E ela falou o seguinte: só que quando você tá perto, ele não faz isso. Olha que danada. E o seguinte, Discriminando contingências, vai achando. aí eu falei: "Caramba", beleza. Ela disse: "Ó, se vo", e eu falei: "Cara, eu acho que eu tô meio que dando uma estragada no moleque, cara". Caiu a Eh, ficha. aí, né, eu comecei a jogar mais durinho com ele. Aí quando eu comecei a jogar mais durinho com ele, ele começou a ter um pouco mais de rigidez cognitiva, entendeu? Aí começou a fazer uma regressão no desfraude, você entende? Porque começou a ver que alguma coisa estava mudando. Então assim,
o acordo é esse, ao mesmo tempo que eu converso muito com a Dinorá também. Tem hora que eu tô vendo ela. Rolou uma coisa muito interessante na nossa vida, que a Dinorá, ela dá primazia ao ambiente familiar saudável. Ela não gosta de briga. Eu tô com a Dinorá há 20 anos, a gente nunca brigou. Uhum. Nunca teve uma discussão, nunca teve nada. A gente nunca brigou. E não teve mesmo, nunca teve briga. Nunca teve uma briga entre a gente. E ela não gosta de briga. Não gosta de briga. E eu tenho 2 meninos, com 1 ano de diferença. Então é o seguinte, as crianças se pegam. Aham. Eles gostam dessas brincadeiras, né, de pega daqui, pega dali. Não, e às vezes se pega de puxar o cabelo um do outro, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E eu sou o cara que fica olhando eles se pegarem. Aí um quer o brinquedo, o outro não quer, o outro empurra, puxa e tal, não sei o quê. Porque eu entendo que eles precisam ter essa fricção social para quando eles estiverem lá fora. Que essa fricção é importante. A criança tem que saber como resolver os seus dilemas sem partir para violência, sabendo modular sua voz. É necessário para a criança fazer isso. Mas aí você vai lá, faz o que a terapeuta mandou, usa a técnica, usa o Não, tudo bem. Não, suporte. assim, eu observo, acho que a primeira coisa que um pai tem que fazer é observar as interações. Quando está entrando numa agenda heterolesiva, aí eu vou lá e intervenho. Tá. Mas até lá, eu deixo esses meninos testarem os seus limites, porque aquilo é um ambiente seguro para Uhum, eles testarem os limites deles. uhum. Porque você precisa deixá-los Tentarem se testar. resolver, né. Exatamente. A Dinorá, ela não gosta porque ela fala isso é desarmonia. E às vezes ela tá ali, ela vai lá, eu falei, não, calma, eles estão se achando, daqui a pouco eles vão lá, e aí um pega, o outro vai e eles se resolvem. E Tá. eu falo, tem que deixar eles se resolverem também, eles são irmãos. Esse termômetro é importante, né. De não ir resolver sempre por eles e também não de deixá-los Se se pegar, se pegarem, machucar. né. É. Entendeu? Então, assim, aí ela vira e fala, aí quando tá a coisa, ela levanta e sai. Ela, então, fala o seguinte, resolvam-se vocês, que eu vou pegar um café. Porque esse equilíbrio é necessário, mas é o que eu disse, eu sou o cara do correr risco. Eu ensinei as Isso aí crianças não é nada, né. eu ensinei as crianças a subir escada, a Dinorá, não, porque eles são mágicos. Eu falei, calma. Então, Só tentar. O Israel pequenininho, tanto que o Israel, com o Ezequiel, com 11 meses, ele andava a casa toda. Por quê? Porque eu falei, gente, ele vai ter que andar, porque assim, ele tem essa necessidade. A Dinorá, por exemplo, gosta da casa organizada. Eu, sinceramente, assim, eu acho que casa arrumada é criança triste. Opostos, e aí, fica arrumada ou desarrumada, né. Cara, casa arrumada é criança triste. Aí os meninos estavam numa fase de verbalização e alfabetização, que as crianças aprenderam a ler primeiro aprenderam música antes de aprender a falar. Então, assim, eles pegavam caneta e, velho, riscavam a casa toda. Minha casa parece a casa do Basquiat. Parece o apartamento do Basquiat. Minha casa é toda riscada. E a Dinará fica doida. No começo, ela. Não, tem que deixar uma parede específica para eles riscarem, não sei o que, não sei o que. Eu falei. Eu disse a ela: olha só, o ideal é isso. Mas essas crianças, elas têm uma dificuldade de compreensão cognitiva. Se ele estiver riscando a parede e eu falar, não faz isso, ele vai entender, não é o não risque a parede. Não conte até 10. Eu posso estar criando nele um bloqueio futuro para o processo de aprendizado. Você entende? Uhum. Porque quando eu digo não faz isso, ele não está entendendo que eu digo não risque a parede. Até porque uma criança ali naquela fase de verbalização, ela ainda não, somente no caso do Ezequiel que tem TDAH também, né? Ele não compreende a frase toda. Então quando eu falo não, ele entende que o não é não aprenda, não use números, não risque parede. O não para ele quer dizer tudo. Mas se isso for uma questão para vocês, tem outras formas da gente conseguir fazer isso, Tem, sem usar o não e dando exatamente, outras que você vai alternativas. lá. Eu acho que o ponto é dar alternativas, né. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, aí, por exemplo, a gente foi lá, montou uma parede para ele poder riscar com giz, porque aí podia limpar e tal, não sei o quê. Bom, moleque é asmático, o giz começou a dar problema Errado. respiratório nele e tal, não sei o quê, não dava para ser. Eu falei para ela, eu falei, quer saber de uma coisa? Libera as paredes. A gente pinta a parede. Resumindo, os meninos, eles têm uma capacidade de leitura
super avançada. Eles estão uma graça mesmo. Eles têm uma qualidade de leitura super avançada. Eles têm um estágio bilíngue super bacana, com inglês e português. A capacidade de matemática deles é uma coisa super legal. Então, sinceramente, agora nós estamos ensinando a disciplina que não dá para arriscar em todos os lugares. E também definir prioridades, né? Você precisa saber Qual o que é que a que você prioridade? quer. Porque não dá para fazer o desfraude, a parede, a comunicação, é muita coisa, e isso é uma coisa importante que eu falo muito para os pais. A gente tem 10, 15, 20 objetivos, né, não importa, cada criança tem o seu programa, mas o que que a gente vai priorizar para vocês gastarem energia em casa? Porque vocês não são terapeutas. Vocês vão fazer o que dá para vocês fazerem dentro do contexto que vocês têm, né, e toda a família, tem Exatamente. família que tem mais rede de apoio, tem família que tem menos, então isso também sempre é muito E eu importante recomendo de para ser os pais é que considerado. eles conheçam a pirâmide de Maslow, aquela pirâmidezinha. Então, assim, fisiologia. Sua criança come, É isso, sua criança faz cocô, sua criança dorme, é o sua básico, começa do básico. ela faz isso? Beleza. Depois que ela faz isso, sua criança reconhece, Comunica, né, comunica. comunica. Aí depois você vai avançando, porque senão você vai entrar numa parada É, em que você está querendo é coisas isso. que não rola. Fora que, quando é muito interessante que tem pai, tem mãe, que não sabe a hora de desistir da criança da imaginação. Isso é muito comum, ainda mais e é engraçado a gente que tá, eu tô há 24 anos nesse processo, eu tenho um paciente com 30 anos, e como que muda o perfil, né, vai chegando na adolescência, os pais vão ressignificando, porque também já passaram ali 10 anos, 12, 14, 15 anos vivendo, né, todo o processo dessa criança. Então isso também é E importante, não né. eu não e quando eu falo que o pai não consegue, não é crítica, cara, assim, ó, Sim, é um a ni processo, é um gente, é um processo para todo processo, mundo. é doloroso, porque, por exemplo, eu já vivi, situações de eu ver, por exemplo, uma criança muito parecida com Ezequiel sentado no avião, e eu saber que não dava para fazer aquilo com meu filho, e acho que a pior É, bobagem que pode fazer é você comparar seu filho com é. outras A gente crianças. sempre fala: compare o seu filho com ele mesmo, como ele tá e como ele era, com o desenvolvimento dele, porque senão é injusto com ele. Se você comparar com o outro, e se você se comparar, É isso que eu ia eu falar, a eu gente também tem que se comparar com a gente, né, é o que você falou, você é um pai hoje muito diferente do que você foi com seus outros filhos, tá se exatamente. comparando você com você mesmo. E você que está assistindo aí do outro lado, se você está dizendo: "Ai, nossa, o Manuel é um pai super", cara, pergunta pra Dinorá. A Dinorá vai descer a lenha. E caso a Dinorá fale bem de mim, pergunta para as ex-mulheres. Não, ex-mulher não dá. Não, mas elas as mães a mãe dos meus outros filhos, elas também têm críticas com Sim, relação a mim. Então, assim, na vida, né, gente. faz parte do processo. Por isso que eu sempre acredito que o melhor caminho dentro dessa transição é você se conhecer, conhecer a criança, conhecer a criança, e você não conhece se você não dedicar tempo. Você que é homem, dedique tempo. Essa era a minha pergunta pra você, pra gente finalizar o episódio. Qual dica você daria para um pai atípico que acabou de receber o diagnóstico? Dedique tempo. Tenha calma. Isso não é corrida de 100 metros. Né, Isso é, uma jornada mesmo, né. cara, maratona de 42 km. Vai viver com calma. Vai viver com calma. Relaxa. Não tenta tomar decisão Pela emoção, no na impulso. emoção. Vá com calma. Ah, porque minha mulher tá virada num raio. A minha regra é o seguinte: quando a situação tá muito tensa, eu tento relaxar. Se os 2 ficarem na mesma sintonia, não vai dar Quando a certo. situação tá muito relaxada, eu tento baixar a adrenalina. É muito doido que esses dias a Dinora me botou pra fora de casa. Sim, gentilmente, né. Eu estava em casa e tal, não sei o quê, e aí ela, acho que eu vim trazer as crianças aqui na Formare, e aí ela falou: "Você vai trabalhar da rua hoje, né?" Eu: Não que eu saiba. "Não, não, se quiser", aí quando eu vi ela já desceu minha mochila, o computador, as coisas, o fone de ouvido.
Na verdade, ela estava me botando pra fora. Aí eu cheguei, eu sentei num café aqui perto aqui do aeroporto e fui trabalhar e tal, não sei o quê. Ela estava puta, ela queria ficar sozinha. Ela queria ficar sozinha. E eu acho que ela não aguentava mais ver a cara da gente, todo mundo assim. Aí eu falei: "Não, vou trabalhar". Então, assim, de vez em quando, cara, eh, É saudável pra todo mundo, né. ela vai te expulsar de casa, entendeu? E é muito doido pelo seguinte, eh, seja marido também, porque às vezes, e aí acho que a gente está falando aqui como adultos, a sexualidade vai para casa do chapéu, você entendeu? Porque vira uma parceria para fazer aquele ser humaninho viver. E aí você não namora mais com a sua companheira. Não tem momentos a 2, né, de sair, de fazer coisas a 2. A gente tem um trabalho aqui de terapia familiar, que é a terapia que não é para falar da criança, não é para falar, das questões técnicas do procedimento, não é orientação parental, é para falar da família. Como que tá essa família? Para onde está indo essa família? Como ficou essa família? E assim, eu digo a você que a bobagem é necessária. Eh, a família precisa ter um espaço de falar bobagem, de Sim, falar merda, de mandar meme babaca. Porque, cara, tudo é muito sério. é chato, né. No autismo, é muito doido. Esses E é dias, muito protocolar, né, o atendimento, o tratamento ABA, ele é muito protocolar. Então, assim, é pesado para a família, cara, eu é sou bem pesado. sincero, eu odeio o que está no corpo dos meus filhos. Eu, Manuel, odeio o autismo. Isso precisa ser falado, né, Manuel, porque não é odiar os seus filhos, é odiar a condição, É, né. o eu odeio o autismo. Eu odeio o autismo. Eu acho isso uma merda. Cara, e isso é muito foda, É, porque você você não odeia consegue algo separar, né, que faz parte, é a condição dele, né, é como ele veio. entende? Então, assim, isso é muito doido, só que, cara, se você não tomar cuidado, se você não aprender a brincar, você Extrair o vai lado bom, né, a leveza, a inocência. ficar, então, assim, cara, você precisa ter uma parada com a tua mulher. "Ah, Manuel, mas eu não sou mais casado com ela". Cara, mas vocês são parceiros numa parada. Então, assim, precisa ter isso. Precisa saber tirar uma onda. Eu sou muito zoeiro em casa, assim, sabe. Muito, Em muito. casa, Você não tem noção, assim, eu na vida. a Dinora passa umas raivas, mas tipo, eu jogo gelo dentro da calcinha, assim, tipo, ela tá coisa lá, tipo, eu pego pedra de gelo, jogo, saio Você joga correndo. pesado, então, é Não, diferente. eu faço umas zoeiras que não precisa fazer assim, entendeu. Já parei com o negócio de raspar a sobrancelha, essas coisas eu já não faço mais, assim. Porque, né, tipo, quando a pessoa, né, tem atenuantes penais que podem, Que vai lhe dar alguma consequência, né. dar uma consequência, assim. Mas, assim, eu acho que alguém precisa brincar nesse rolê. Se Você todo mundo ficar é, sério. tem que trazer uma leveza, então mais uma dica é traga, calma e leveza, né. Assista desenhos. Uma coisa que eu tive que ensinar a Dinorá a fazer é assistir desenho animado, que a Dinorá não sabia assistir desenho animado. A Dinorá não tinha lido a Bíblia, e eu li a Bíblia 3 vezes inteira e tal. Então, tipo, eu comecei a aproximar a Dinorá para ler a Bíblia, aí foi mais difícil e tal, não sei o quê, porque, né, é uma leitura um A pouco. espiritualidade é ajuda, né. não, mas lê mesmo, assim, sabe. Aí eu incentivei ela a ver o The Chosen. A série The Chosen. Aham. Aí tal, e aí só que assistir série bíblica com a Dinora é muito chato. Porque como eu leio e eu conheço todos os pessoas, isso não tem a ver com as crianças, Sim, isso é a gente. é o casal, né, atividades Aí a do gente casal. aí ela fica querendo que eu dê spoiler, eu falo: "Mas Dinora, o principal morre no final. A série é sobre Jesus e ele vai morrer. O resto, vamos pegar, né, ela tá aí, e sei lá, o Zebedeu, como é que vai ficar? O marido dela assiste a série, mas você já leu o livro? Eu falei: "Sim, o livro chama Bíblia". Vai, entende? Então, assim,
É E ser muito. casal sendo casal. Cara, porque senão fica puxado. É, não, tem que ter os momentos para fazer alguma coisa gostosa, né, e é isso. E é fazer o que dá, gente. Não dá É, pra entrar nessa, não. Vamos viajar pra praia, não, velho. Não vai, não vai. Faz o que dá pra fazer, entendeu? Às vezes é botar comida no quintal pra ir, tal, não sei o quê. É fazer o que dá pra fazer. Às vezes o que dá pra fazer é ver um episódio de Grey's Anatomy. é. É só isso que dá pra fazer, então vê Você aquele aproveita episódio. aquele momento, né. Ah, às vezes o que dá pra fazer é dividir um Reels de 30 segundos, entendeu? Às vezes o que dá pra fazer é, sei lá, ficar falando mal do Trump. Vai, mas arruma uma coisinha que seja só de vocês. Faz, Se conecte, né. porque senão é foda. Manuel, muito obrigada, foi ótimo, paizão. Muito obrigada por você estar aqui compartilhando, abrindo aí, expondo toda a sua experiência para ajudar outros pais. Eu acho que isso é muito importante e pouco falado, né? A gente fala muito da sobrecarga das mães e ela existe, mas em relação aos pais, a gente é um tema que realmente a gente precisa aprofundar. Obrigada por você ter vindo. Obrigado, obrigado você, obrigado a galera. Eu sempre digo que as pessoas acham que eu sou um baita pai. Na verdade, não, eu só tô fazendo o que as mães fizeram a vida inteira. E eu acho isso uma puta de uma injustiça, porque quando um homem faz o que é a sua obrigação, ele é um baita pai. Quando a mulher faz o que é a obrigação dela, ela é só mãe. Verdade. Então, é muito injusto o que acontece com essas mães. E eu acho que nós homens temos uma função aí e a gente vai ter que desbloquear esse chip. E eu conto com você para ajudar os pais a desbloquear esse Eu chip. tô tentando desbloquear o meu, difícil. Bora que Gente, muito obrigada por assistirem esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. O episódio estará disponível no Spotify, YouTube e na Deezer.